Saudações, aqui é o Cláudio Roque, do canal Falando de Gestão de Modo Simples. Hoje nós vamos falar a respeito da formação de preço de venda, levando em consideração a capacidade de produção. Onde é que a maioria das pessoas que fazem o custo por absorção erra? Esse método de custo por absorção é a evolução do markup, que é muito utilizado no comércio, onde você pega o preço de custo do produto e divide por 1 menos gasto fixo em porcentagem, mais gasto variável em porcentagem, mais a margem de lucro. Em indústria, faz da seguinte maneira: você pega o gasto fixo e rateia pela sua capacidade de produção. E aí você vai ter o preço de custo do produto mais o preço do rateio. E aí você vai dividir por 1 menos o gasto variável mais a margem de lucro. Onde é que o erro, na maioria das vezes, ocorre? Quando vai fazer o preço de venda norte, o que é o preço de venda norte? Porque quem define o preço do produto é o mercado, quem define o custo é a eficiência operacional. Ou seja, quanto mais eficiente você for, menos custos relativamente você vai ter. Ah, Cláudio, quem decide o preço não é o mercado, sou eu. Vai nessa. Porque se você colocar um preço de venda que não é competitivo, é a lei da oferta e da procura. Você vai ficar fora do mercado. Ou você reduz a sua margem, ou você tem que reduzir o gasto fixo. No Brasil, é cultural, toda vez que quer reduzir custo, eles vão na mão de obra e começam as demissões. E não leva em consideração depois, quando as vendas aquecerem, o treinamento, não leva em consideração a qualificação muitas das vezes, sem contar que o custo, pelo menos na nossa região, está muito mais vinculado à energia elétrica e à matéria-prima do que necessariamente à mão de obra. Deveria-se, então, fazer uma gestão dos custos a simplesmente começar as demissões. Mas, enfim, esse não é o tema do vídeo. Prosseguindo. Então, vamos lá. Onde ocorre o erro? Imagine que a pessoa está fazendo o custo da empresa, juntamente com a formação do preço de venda, e ele pergunta para o gestor da área: quantos roupeiros há? Nesse caso aqui, o custo vai ser do roupeiro A. Custo do roupeiro A. Então ele, além de levantar o custo desse roupeiro A, ele também quer fazer a formação de preço de venda desse produto. Então ele conversa com o gestor da área, nem fez o protótipo ainda, pergunta quantos que ele faz por dia. Ele vai balizar em outros roupeiros, também não estou falando que ele vai errar nem que vai acertar, só estou dizendo que com a cronoanálise você vai ter um valor mais próximo da realidade. Então ele fala que faz 400. E a pessoa que está fazendo a formação do preço de venda vai ratear o gasto fixo por 400 vezes 20. Nesse exemplo, o rateio foi de 7,88 centavos para cada roupeiro. Cláudio, mas eu não vejo nada errado nisso. Bom, exemplo, aqui seria uma linha de produção muito típica aí das fábricas moveleiras. Seccionadora,
que faz o dobramento da chapa, os furadores, que faz os furos para fazer a montagem das peças, filetadeira, do acabamento no canto da peça, pintura UV, pintura na face da peça e embalagem. Na filetadeira é o gargalo. Nesse exemplo, faz 300. Observa o que vai ocorrer quando eu mudar a capacidade. A capacidade de 300. O custo, ou melhor, o preço de venda do meu produto sobe. Por quê? Porque agora eu estou rateando 63 mil por 300 e não mais por 400, como era anteriormente. Essa é uma das preocupações que os empreendedores e quem está fazendo a formação do preço de venda precisa levar em consideração. Lembrando que quem define o preço de venda norte é a própria empresa. O preço de venda, de fato, quem define é o mercado. Se estiver fora, você está fora. E aí você vai ter que mexer na sua margem de lucro ou melhorar o gasto da sua empresa, o custo da sua empresa, a eficiência operacional. Você vai ter que fazer mais com menos tempo. E aí entra um estudo da cronoanálise, que leva o layout em consideração, que leva a ineficiência operacional em consideração, que leva o desenvolvimento do produto em consideração, porque quanto mais os produtos diferem uns dos outros, mais setup, mais ineficiência você vai ter. Só recapitulando aqui, ó, o preço de venda, nesse caso de absorção, é feito da seguinte maneira. Nós estamos pegando aqui o preço de custo do produto, que seria da matéria-prima que foi utilizada, mais o rateio para cada produto, ou seja, cada produto meu está puxando 10,50, de 63 mil por mês. E aí eu vou dividir então por 1 menos a porcentagem de gasto variável. Aqui está inserido FINS, COFINS, IR, e por aí vai. Comissão, imposto de circulação de mercadoria. Então está tudo aqui nesse ponto. E a margem de lucro é aquilo que o empreendedor espera com o investimento que ele está fazendo. Ok? E aí tivemos esse preço de venda. Para me abaixar o meu preço de venda, eu tenho que aumentar minha capacidade. Vamos supor que foi feito um trabalho aqui nesse ponto, melhoramos a eficiência, ou seja, diminuímos a movimentação, colocamos pessoas aqui para poder municiar esse operador com filete, com cola, etc. E a produção dele subiu para 420, um exemplo. Bom, agora eu não posso considerar 420 porque o gargalo seria 400. Mas, enfim, o meu preço agora ele diminui. Observa que o rateio agora também ficou menor. Ou seja, quanto mais você tiver capacidade de produção, menos você vai ter de custo e, por consequência, vai poder vender aí o produto mais barato, mais competitivo, digamos assim. Bom, temos que prestar atenção nesses quesitos quando for fazer a formação do preço de venda. Na descrição desse vídeo tem um link que remete a um curso totalmente online em se tratando de análise de processo de indústria. Muito obrigado pela atenção, abraço, fique com Deus.